Eu quero meditar com você no Evangelho de João, capítulo 4. Por favor, abra sua Bíblia. Vamos entender da parte de Deus o que Ele quer nos mostrar nesta noite, num encontro que foi simplesmente maravilhoso, um encontro que mudou a vida de uma pessoa. O tema da minha mensagem nesta noite, dentro desses minutos que teremos, é: mude de vida agora. Não é amanhã, não é terça, não é quinta, não é sábado, não é domingo. A proposta para você é: mude de vida agora. Esse texto você vai deixar a sua Bíblia aberta e nós vamos ler alguns versículos de João 4, de 1 a 30, e depois 39 a 42, que é o texto que o Senhor nos deu para a nossa reflexão nesta noite. Você já teve a experiência, irmão, irmã, amigo, de acordar um dia e achar que aquele dia vai ser como outro qualquer na sua vida? Você acorda e aí você pensa assim: o que esse dia me reserva? E muito provavelmente você acha assim: eu vou fazer as mesmas coisas, eu vou ver as mesmas pessoas, eu vou ter as mesmas notícias, eu vou experimentar aquilo que eu sempre experimento segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pois bem, a Bíblia vai nos falar de uma mulher que provavelmente pensava desse jeito. Era uma mulher samaritana, e ela tinha uma vida muito difícil. E eu fico imaginando, embora a palavra de Deus não nos dê muitos detalhes acerca de como era a vida daquela mulher, nós podemos extrair algumas lições preciosas para a nossa vida, nós podemos extrair algumas informações acerca da vida dessa mulher, porque essa mulher, ela precisava de uma mudança na vida dela. Ela precisava de algo novo na vida dela. Ela precisava experimentar algo diferente na vida dela. E o fato é que aquele dia, que parecia ser um dia como outro qualquer, não foi. Foi um dia diferente. Eu quero começar dizendo para você o seguinte, meu amigo, minha amiga, que está aqui nesta noite. Talvez você acordou hoje achando que o seu dia seria a mesma coisa. E se você entender da parte de Deus, compreender da parte de Deus o que o Espírito Santo está reservando para você nesta noite, eu tenho certeza de que a sua vida muda hoje. Eu tenho certeza de que você vai para casa diferente. Você vai para casa para viver uma nova realidade com o Senhor. Eu quero pensar com você sobre alguns problemas dessa mulher. Ela tinha alguns problemas. Pastor, como é que você identificou isso aqui? Bom, lendo o texto bíblico, eu descobri algumas coisas dessa mulher. Primeiro, no versículo 9 de João capítulo 4, versículo 9 de João capítulo 4, veja só o que a Bíblia nos diz. Disse-lhe então a mulher: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Bem, primeira coisa que eu descubro nessa mulher: essa mulher tinha um complexo de inferioridade. Ela se sentia inferiorizada pela sua condição social. Ela era uma mulher e ainda por cima samaritana. As mulheres no tempo de Jesus eram um sexo, elas experimentavam, era um sexo muito depreciado. O sexo feminino era depreciado na época de Jesus. As mulheres eram inferiorizadas pelos homens. Era uma sociedade extremamente machista. As mulheres não tinham voz, não podiam participar das assembleias solenes. Eram consideradas seres inferiores, mulheres e crianças. E se ela então era estéril, não podia gerar filhos, aí muito mais.
E para acabar de completar, era uma mulher samaritana. Ou seja, um povo inferiorizado pelos judeus. Os judeus não gostavam, os judeus não respeitavam os samaritanos, porque eles não eram considerados judeus puros, porque eles eram uma mistura de raças. Eram judeus que se misturaram com assírios lá no Antigo Testamento. Então o povo judeu detestava os samaritanos. Para eles, até o pó de Samaria era maldito. E se você ler comigo o capítulo 4, logo no começo, a palavra de Deus diz assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque o judeu não entrava dentro de Samaria, ele cortava a volta. Ele não entrava dentro da cidade, porque para ele aquele povo era um povo maldito. Os judeus desprezavam os samaritanos. Então as mulheres agora chegam diante, aquela mulher chega diante de Jesus e diz assim: você está falando com uma mulher e você está falando com uma samaritana. Então ela tinha um complexo de inferioridade. Ela não se valorizava, ela sabia que era vítima do preconceito, alvo do desprezo das pessoas. Um outro elemento que eu vejo nessa mulher está no versículo 17 e 18. Versículos 17 e 18 de João 4. Respondeu-lhe a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Essa mulher também era uma mulher frustrada. Sua vida e suas expectativas não foram satisfeitas. Ela tentou se acertar na área sentimental 5 vezes. E agora vivia com um homem que não era seu marido. Era uma mulher que não conseguiu se estabelecer. E para uma mulher ter um marido, era algo muito, muito bom. Por quê? Porque o marido cuidaria dela. Ela teria uma forma de sobreviver. O marido era aquele provedor. Se uma mulher não tinha marido e não tinha filhos, era uma mulher fadada a ter que se prostituir para sobreviver. Essa mulher não tinha um marido, ela não se acertou na vida sentimental, ela não se acertou na vida conjugal. Uma outra dificuldade dessa mulher, ela tinha uma vida muito difícil. Versículo 15 de João capítulo 4. Ela tinha uma vida muito difícil. Veja só comigo, versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem tenha que vir aqui pegá-la. Pegar água era a tarefa das mulheres. E elas iam até os poços, pegavam água, colocavam na cabeça, nos seus cântaros pesados, e elas tinham que fazer isso todos os dias. Esse era o papel da mulher. Ela cuidava da casa, cuidava dos afazeres para o seu senhor, porque o marido era tratado como senhor, ela tinha que servir o marido. Era uma mulher com uma vida difícil, e era também uma mulher que vivia uma rotina. Todos os dias ela fazia isso, as mesmas coisas, vivia da mesma maneira. Aquela mulher não tinha esperança, aquela mulher não tinha nenhuma expectativa. Aquela mulher não tinha esperança. Aquela mulher era uma mulher desiludida de si mesma. Uma mulher que não conseguia se amar e se valorizar. Tudo isso eu vejo nessa mulher. Mas um dia, naquele dia, a vida dela iria mudar. Porque ela se encontra com Jesus. Não há uma única pessoa na face da terra que se encontre com Jesus e continue sendo a mesma pessoa. Jesus assentado no poço, porque Jesus não tem essas convenções humanas. Jesus não tem essas barreiras que nós construímos. Ele veio para destruir essas barreiras. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 4 que era-lhe necessário passar por Samaria. Um judeu cortava a volta, ele não. Ele entrou, ele passou pelo meio de Samaria. Quem tem preconceito são os homens. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas.
Para Deus, Ele não está interessado na sua condição social, se você é rico, se você é pobre. Ele não está interessado se você é culto ou não, se você tem um curso superior ou não. Ele não está interessado em saber se você fala 5, 8, 10 idiomas. Deus não tem interesse nestas questões, não importa, do mais simples ao mais culto, da pessoa mais rica à mais pobre, todas as pessoas são alvos do amor de Deus. Todas elas. Então Jesus, ele não vai cortar volta, Jesus ele vai entrar na cidade, porque era necessário fazer isso, e ele se assenta no poço. E quando a mulher samaritana olha Jesus, ela já o identifica como judeu, por quê? Por conta das suas roupas. Não é? Os judeus, eles usavam uma roupa diferente. Quando ela olha aquele homem assentado na beira do poço, o que é que ela faz? Ela vai dar meia volta e retorna para sua casa. É isso que ela faz? Não. Ela continua fazendo o que ela foi ali fazer. Ela vai tirar água. E quando ela chega, quem inicia a conversa? Jesus, um homem conversando com uma mulher. Um judeu não fazia isso. Iniciando uma conversa, judeus não conversavam com mulheres em público. Por isso que os discípulos, quando chegaram, eles ficaram atônitos, impressionados de que Jesus estava conversando com uma mulher. E não era qualquer mulher, era uma mulher samaritana. Mas ele olha para aquela mulher e ele diz simplesmente, dá-me de beber. A mulher se assusta e ela diz, como sendo tu judeu, que é o versículo que lemos, não é? Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Será que você esqueceu de quem és tu e de quem sou eu? Será que você esqueceu de quem eu sou? Você se esqueceu de que eu sou uma mulher samaritana? Lembra? Vocês não gostam de nós, nós somos um povinho para vocês. Jesus então olha para aquela mulher e diz assim, se você beber dessa água, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. Ela então, como é que você vai tirar essa água? Ela se interessa pela conversa. Como que você vai tirar essa água? O poço é fundo, você não tem com que tirar. E ali inicia-se uma conversa, inicia-se um diálogo, que vai resultar numa transformação, numa metamorfose completa na vida daquela mulher. E aquela mulher, então, ela começa a descobrir coisas preciosas acerca de Jesus. Ela começa a perceber coisas importantes. E quando Jesus diz para ela, chama teu marido, ela diz, não tenho marido, disseste com verdade, porque 5 maridos tiveste, o que tens agora não é teu marido. E ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais dizem que nós temos que adorar nesse monte. Vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus diz, mulher, é chegada a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas em verdade te digo, que aqueles que irão de adorar o Pai, o adorarão em espírito e em verdade. Foi o que nós cantamos aqui hoje. E aquela mulher começou a ser transformada por Jesus. Jesus começou a mostrar àquela mulher coisas maravilhosas, coisas impressionantes. O que a mulher faz? A mulher deixa o seu cântaro no chão e ela fala, eu vou à cidade. E ela vai à cidade. E quando ela chega na cidade, ela diz, venham comigo. Vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E os homens foram, e quando chegaram lá, ouviram a doutrina de Jesus, e eles disseram, verdadeiramente, agora não é mais porque você falou, mas porque nós ouvimos. E Jesus ficou com eles muitos dias. A vida daquela mulher mudou. Aquele dia não foi o mesmo. Aquele dia foi um dia diferente. Eu quero dizer para você, amigo visitante, eu não tenho esse poder. Essa igreja não tem esse poder. Nós não temos o poder de transformar o seu dia. Nós não temos o poder de mudar a sua vida. O máximo que podemos fazer é mostrar para você aquele que pode. E eu sei que Jesus pode. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode dar um sentido na sua vida. Como você anda vivendo? Você tem andado por aí, perdido, sem orientação, sem direção? Como anda a sua vida? Quais são
ou de que maneira você tem vivido diante de Deus, quais são os erros que você tem cometido diante de Deus. Nossa irmã Thalita, irmã Nancy cantou aqui, pois Deus está disposto a esquecer dos seus pecados, Ele está disposto a colocar isso lá atrás, e Ele está disposto a refazer a sua vida a partir de hoje. Mas para isso você precisa tomar 3 atitudes, que essa mulher tomou. Essa mulher teve a vida dela totalmente transformada, totalmente modificada, totalmente, porque ela tomou 3 atitudes. 3 coisas que você precisa fazer. Primeira atitude que você precisa tomar nesta noite, que foi a atitude daquela mulher. Vou pedir ali os irmãos do multimídia para me ajudar, por favor. 3 coisas. Primeiro, não fuja do encontro. Imagine a cena. Imagine a cena. Jesus assentado no poço de Jacó. A mulher com o cântaro. E ela se aproximando do poço. De repente, ela olha. Um judeu. Ela pode ter pensado assim: ai, um judeu. Não estou disposta a ser humilhada hoje. Não estou disposta a ser depreciada hoje. Deixa eu dar minha volta. Deixa eu voltar para minha casa, depois eu volto. Foi isso que aconteceu? Não. Ela não fugiu do encontro. Ela foi até Jesus. Ela não sabia o que ouviria. Ela imaginava que poderia ouvir coisas desfavoráveis. Mas ela foi até Jesus. Se você quer mudar de vida, se você quer ser uma pessoa diferente, se você quer ter expectativas diferentes, se você quer ser verdadeiramente feliz, se você quer deitar hoje no seu travesseiro e dormir uma noite de sono diferente, não fuja do encontro com Cristo. Porque Jesus está aqui presente entre nós, e Ele quer se encontrar com você. Agora, você quer se encontrar com Ele? Se você continuar fugindo desse encontro, você continuará vivendo as mesmas coisas, continuará colhendo os mesmos frutos, continuará sendo o que você sempre foi, continuará vivendo da maneira como sempre viveu, e continuará experimentando o que sempre experimentou. Meus irmãos, meus amigos, eu faço um apelo para você, agora, nesse momento, mude de vida agora, experimente algo novo da parte de Deus, e eu sei que o Senhor pode fazer isso. Mas você precisa encontrar-se com Ele, não há como fugir desse encontro. Aquela mulher não fugiu, não voltou atrás, ela não deixou aquele momento de pegar a água para depois, eu vou esperar ele sair, depois eu vou. Não, ela foi lá, ela se encontrou, ela não fugiu do encontro. Quantas pessoas estão fugindo de Jesus? Fugindo do Mestre, fugindo do encontro com Ele. Eu te digo algo agora com toda a autoridade que Deus me dá nesse momento como ministro do Evangelho, autorizado por esta palavra, pela Bíblia Sagrada. Encontre-se com Jesus enquanto você ainda pode, porque um dia você encontrará com Ele numa situação totalmente desfavorável. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele está aqui, presente entre nós. Eu não posso vê-lo, não posso tocá-lo, mas nós temos plena convicção de que Ele está entre nós e Ele quer se encontrar com você. Mas você vai fazer o quê? Vai continuar fugindo? Vai continuar deixando para depois? Pastor, para frente, mais para frente, agora não, pastor. Eu não sei se eu já contei história para você, verídica, de um jovem que foi na igreja, ouviu uma mensagem maravilhosa, o pastor pregou, esse episódio aconteceu na primeira igreja batista de Divinópolis. Aquele jovem ouviu uma pregação do pastor, uma coisa maravilhosa, e o pastor fez o apelo no final do culto,
E ele então chegou na porta, pegou na mão do pastor e disse: pastor, eu quero muito entregar a minha vida para Jesus, mas eu estou formando no curso de engenharia, eu estou noivo, eu preciso me casar, eu preciso me formar, eu preciso acabar de construir a minha casa, eu tenho muitas coisas para fazer. Vamos fazer o seguinte, pastor, eu volto aqui e eu entrego a minha vida para Jesus. E o pastor disse: meu jovem, não faça isso, entregue sua vida para Cristo hoje, encontre-se com Cristo hoje. Ele não quer atrapalhar sua vida, Ele não quer ser um empecilho para você, Ele quer abençoar você. Não deixe para amanhã uma decisão tão importante. E ele disse: pastor, não posso, eu tenho muitos compromissos e eu não quero servir Jesus de qualquer maneira, eu não quero ser relapso na minha fé. Meu jovem, não faça isso. Pastor, eu volto, pastor, eu volto. E nunca voltou. Sabe por quê? Porque naquela noite ele foi atropelado e perdeu a vida. Perdeu a maior oportunidade de todas, de ter um encontro com Cristo. Deus trouxe você aqui nesta noite. Deus trouxe você aqui nesta noite. E Ele está falando ao seu coração: encontre-se comigo. Encontre-se comigo, venha se encontrar comigo, encontre-se comigo. Eu não quero atrapalhar sua vida, eu não quero impedir seus sonhos, eu quero apenas entrar no seu coração, eu quero salvar você, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar o seu coração, eu quero fazer de você uma nova criatura, eu quero fazer de você uma pessoa diferente. Mas muitos têm deixado esse encontro para depois, e há aqueles que não querem se encontrar com Ele. Então eu tenho uma notícia para você. A palavra de Deus nos diz, não é? Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E em Romanos capítulo 14, versículo 10 a 12, a palavra de Deus diz, olha, a síntese desses versículos é a seguinte: todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. O encontro vai acontecer, é isso que eu quero que você entenda nesta noite. O encontro vai acontecer de uma forma ou de outra. É isso que eu quero que você entenda. Em nome de Jesus Cristo, permita o Espírito Santo tornar isso compreensível para você. O encontro vai acontecer. Você não está entendendo, vai acontecer de uma maneira ou de outra. É melhor você encontrar agora. Você pode até não querer se encontrar com Cristo, mas vai ser horrível para você morrer sem Ele. Encontre-se com Cristo. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o quê? O juízo. Você morre e vai prestar contas para Deus, e quando chegar lá é que eu quero ver. Não haverá segunda chance. Você não poderá voltar aqui para corrigir as coisas. Lá é o ponto final, ou o ponto inicial. Depende da decisão que você tomar. O que é que você vai fazer? Fugir do encontro? Você vai fugir do encontro? Vai continuar fugindo? Tiago capítulo 4, versículo 8. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. Tiago capítulo 4, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim: chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Chegai-vos para Deus. Jesus está aqui nesta noite, e Ele está esperando você encontrar-se com Ele. Venha para Jesus, venha para Jesus, achegue-se a Ele. Pare de ficar deixando isso para depois, porque isso é muito sério. Então essa é a primeira coisa que essa mulher fez. Ela não fugiu do encontro. Versículo 7 a 9, não é de João, capítulo 4, veja só, versículo 7 a 9, o texto bíblico nos diz: veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ela conversou com ele, ela foi lá, ela se encontrou. O que você veio fazer aqui hoje? Ouvir a palestra de um pastor? Ouvir cânticos maravilhosos de um ministério de música?
Veio matar a sua curiosidade de conhecer a primeira igreja batista em Pará de Minas? Você veio aqui hoje para atender o convite de um amigo? Ou você veio aqui hoje buscando respostas? Buscando um sentido para a sua vida? Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Se você veio aqui buscando um sentido para a sua vida, você veio no lugar certo, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Mas eu aprendo uma segunda coisa. Uma segunda coisa. Aceite a realidade dos fatos. Versículos 19 e 29 de João capítulo 4. Versículos 19 e 29 diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Agora veja o versículo 29. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Aceite a realidade dos fatos. Jesus olhou para aquela mulher e disse: Você não disseste bem, você não tem marido, você já teve 5, e o que você tem não é seu. E a mulher disse: Senhor, eu vejo que és profeta. A mulher não retrucou, a mulher não tentou esconder isso, a mulher aceitou a realidade dos fatos, ela aceitou a realidade do que fazia e de como vivia. Se você quer se encontrar com Jesus, aceite a realidade dos fatos. Que fatos, pastor? Do que é que o senhor está falando? O fato de que você é um pecador, o fato de que como pecador você está condenado, o fato de que sem Jesus você irá para o inferno, o fato de que só Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Não tente justificar-se diante de Deus. A palavra de Deus diz que não há justo diante de Deus, não há nenhum. Não é o que eu faço ou a forma como eu vivo diante dos homens que vai aplacar a ira de Deus. Não, todos pecaram, inclusive eu. Todos nós somos pecadores e todos nós merecemos o inferno, merecemos a condenação. Todos nós precisamos encarar isso. Não adianta chegar diante de Deus e dizer: Senhor, mas eu fiz isso para ti. Senhor, eu ajudei a tua igreja. Senhor, todas as vezes que me pediram auxílio, eu dei auxílio. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Mas você não fez o principal. O principal é se encontrar com Cristo. O principal é se curvar diante dele e dizer: eu sou um pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso do seu perdão. Isso é o principal. Aquela mulher não tentou justificar a si mesma, aquela mulher disse: eu sou uma pecadora mesmo, eu sou, o Senhor está dizendo isso, o Senhor é um profeta? O Senhor é um profeta? Peraí, gente, venham ver um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Em momento nenhum ela tentou justificar os seus erros, em momento nenhum ela escondeu quem ela era. Quem é você? Eu sei. Você é uma alma que precisa de Deus. Você é um pecador como eu. E se você não confessar os seus pecados nesta noite, e se você não se curvar diante do Senhor, e pedir a Ele o perdão dEle, e dizer: Senhor, eu aceito a realidade dos fatos, eu sou um pecador, eu mereço o inferno, eu mereço a condenação, mas eu sei que o Senhor me ama, o Senhor morreu na cruz por mim, e eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, eu quero ser perdoado, eu quero ser salvo. Se você não fizer isso, você terá que arcar com as consequências de ter feito a pior escolha da sua vida. Não esconda a realidade dos fatos. Eu citei o versículo de antemão, mas vou dizer agora, 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lucas capítulo 18, versículos 10 a 14, veja só. Lucas 18, 10 a 14. Veja só o que a palavra de Deus vai nos dizer. Lucas 18, versículos 10 a 14. A palavra do Senhor diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo: ó
Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício para mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que a si mesmo se exalta será humilhado, mas o que a si mesmo se humilha será exaltado. Reconheça, aceite a realidade dos fatos, e os fatos dizem, nós somos pecadores, nós vamos para o inferno, nós merecemos o castigo, a punição, a ira, mas Deus é um Deus de graça. E a palavra de Deus diz em Romanos 5,20 que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus está disponível para você. Você pode ser perdoado hoje. Você pode iniciar uma nova vida hoje. Mude de vida agora. E eu quero terminar pensando em mais uma realidade dessa história. Versículo 28 a 30 de João 4, a palavra de Deus nos diz assim, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Mateus 11, 28 a 30, Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe qual é a última atitude dessa mulher? Ela entendeu as suas prioridades. Naquele momento, buscar água já não era mais importante. Buscar água já não era mais uma prioridade dela. Ela pegou o cântaro, deixou o cântaro e foi anunciar Jesus. Sabe por quê? Porque ela se encontrou com ele. E aquele momento, Jesus Cristo se tornou a prioridade daquela mulher. Naquele momento, Jesus Cristo se tornou a prioridade daquela mulher. Não há nada mais prioritário do que a sua salvação. Buscar água para ela não era mais importante, anunciar a salvação sim. Ela encontrou o que faltava em sua vida e queria compartilhar isso com as pessoas. Quantas pessoas têm colocado tudo como prioridade, menos a sua alma? Enquanto conversava com Jesus, ela ia percebendo do que realmente precisava. Jesus levou aquela mulher a entender o seguinte, não é dessa água, filha, que você precisa de mim. Porque essa água não é capaz de mudar a sua estrutura, minha filha, mas eu sou. Você precisa de mim. Você não precisa de uma teoria, você não precisa de uma religiosidade aparente, você não precisa ser um religioso, você precisa de Jesus Cristo. Porque Ele pode mudar a sua vida. Eu quero contar uma historinha para você. Uma menininha, pequenininha, ela, tipo a Sofia, assim, pequenininha, ela ganhou uma moedinha do avô dela, e ficou toda feliz porque ganhou aquela moedinha. Ela foi correndo e procurou um lugar onde ela poderia guardar a moedinha dela, e ela encontrou um jarro no canto da sala. E ela então enfiou a mãozinha no jarro para colocar a moedinha. Mas ela não conseguia mais tirar a mãozinha do jarro. E ela começou a gritar e começou a chorar, com a mãozinha presa no jarro, e não saía, e não saía. E o pânico tomou conta daquela casa. Eles ficaram com medo de bater o jarro no chão para quebrar. Poderia quebrar no lugar errado. Poderia quebrar e machucar a mãozinha dela. Todos em pânico, todos em pânico. E ela chorava. E a mãe começou a ficar preocupada. E os tios também. De repente chegou o avô. Espera aí, gente. Espera aí. Aí o avô foi. Vem cá, filhinha. Aí ele se sentou. Colocou ela no colo. Segurou o jarro. E disse assim para ela, o vovô vai falar para você uma coisa,
e você vai fazer. Tá certo? E ela disse, tá, chorando. E ele disse assim, abre a mãozinha e solte a moedinha. Ela, não, eu não quero soltar a moedinha que o Senhor me deu. Confia no vovô. Abre a mãozinha, solta a moedinha. E ela, com muita relutância, abriu a mãozinha. A moedinha caiu. Com isso, a mão dela ficou mais, flexível. E o avô foi e tirou a mãozinha dela do jarro. Eu quero dizer para você que tem muita gente assim. Não muda de vida porque não consegue soltar algumas coisas. Não solta. E vai vivendo dia a dia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Talvez você está assim nesta noite. Solte. E Jesus vai tirar você daí. Solte. E Ele vai tirar você daí. Ele vai salvar você. Confie nele. Solte. O que é que você está aí agarrado? Por que você não vem para Jesus? Do que é que você tem medo? Você tem medo do quê? Medo do que você vai ter que abrir mão? Talvez você tenha. Eu não estou dizendo que não tenha, talvez você tenha. Talvez você tenha que abrir mão do seu preconceito, mão do medo. Você terá que abrir mão dessa sua preocupação que você tem de ficar pensando nos outros, o que os outros vão pensar de mim, o que os outros vão dizer, o que os outros vão falar. Eu quero ir para a igreja, eu estou sentindo um desejo enorme de entregar a minha vida para Jesus, mas eu vou ter que abrir mão disso, Abra, vale a pena, vale a pena. Aquela menininha abriu, e ela conseguiu tirar a mãozinha do jarro. Deus não vai tirar você de um jarro, meu amigo. Deus vai tirar você do inferno. Deus vai tirar você da condenação. Deus vai tirar você daqui e vai colocar você aqui. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Mude de vida agora, para que continuar vivendo desse jeito que você tem vivido? Está na hora de você receber algo novo da parte de Deus.